Virginia Woolf, Sylvia Plath, Fitzgerald, Anne Frank e eu. O que todos nós temos em comum? Bom, eu sei que parece um pouco estranho me colocar ao lado dessas grandes personalidades, desses grandes nomes, né? Mas nós temos algo em comum, que é a escrita de diários. Durante muito tempo eu achava que a escrita de diários era apenas documentar a vida, escrever sobre um dia, mas com o passar do tempo e lendo, o diário de outras pessoas como essa que eu trouxe aqui pra vocês, eu comecei a compreender que escrever um diário traz muito mais do que isso. E foi essa descoberta que também me fez olhar para a minha prática de escrita de diário de uma forma diferente. Hoje em dia eu já escrevi mais de 1000 dias, mais de 3 anos de diário. Vou te contar de onde veio essa história meio maluca de começar a escrita de si, um pouco da minha história, o que eu aprendi com cada um desses diários que eu já li, e no final também vou trazer algumas dicas para você que quer começar ou quer continuar a engrenar na prática da escrita de diário de uma forma prática. Se você é uma das pessoas que me pediu esse vídeo incansavelmente nos meus comentários do YouTube, já deixe o seu like que eu te ouvi com muito carinho. Se você é novo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Sami Berce, escritora, redatora publicitária. Tem mais informações sobre mim aqui na descrição do vídeo, se você quiser me conhecer, me seguir no Instagram. Mas vamos lá pro conteúdo do vídeo. Quando eu sentei para pensar esse roteiro, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: de onde surgiu o diário? A gente tem alguma notícia, Eu consigo rastrear essa informação? Quem escreveu o primeiro diário? E eu comecei a fazer algumas pesquisas. Eu vou deixar o link do site que eu usei como base para fazer esse roteiro aqui para vocês e de qualquer outro site que eu usei na pesquisa, caso vocês queiram ler. E eu encontrei que a palavra diário só surgiu a partir do século XIV, mas o termo escrita de si já é encontrada desde antes do cristianismo. Existem alguns tipos de diários que vieram ao longo da história. Os dois primeiros que eu encontrei relatos foram commonplace books, que antigamente eram feitos pela família, então as famílias se reuniam e escreviam sobre os dias que elas não queriam esquecer, sobre os acontecimentos e relatos que elas queriam lembrar para a posterioridade. Então era um hábito familiar que deveria durar gerações. Depois eu encontrei os diários espirituais, que funcionam como uma espécie de exame de consciência, onde as pessoas escrevem o que elas fizeram de bom, o que elas fizeram de mal, naquela análise pré-confissão. E a terceira informação interessante que eu encontrei foi que muitos dizem que Montaigne, que é o pai do ensaio, também é o pai do gênero diário, por conta do seu livro Diário de Viagem. Vou deixar, inclusive, o link de todos os livros que eu mencionar aqui durante esse vídeo na descrição, caso vocês queiram consultar e adicionar às suas listas. Bom, a minha história com diário é um pouco engraçada, eu acho que muitos de vocês vão se identificar. Eu lembro que a primeira vez que eu entendi que existia um diário, que eu poderia ter um também, foi assistindo uma novela muito famosa de quando eu era criança, que se chama O Diário de Daniela. Na história, a garota nem tem um diário, pelo que eu me lembro, mas eu me lembro que ela tinha na capa do CD, que eu tinha o CD, uma foto super fofa abraçando um diário azul e super colorido. E esse foi o primeiro gatilho que me deu vontade de ter um diário. Depois disso, durante ali a minha adolescência, eu tive contato com outras 2 obras, que me instigaram no gênero, que foi O Diário da Princesa, que sim, depois virou o filme, mas era um livro da Meg Cabot. Eu não tenho mais, infelizmente, esse livro porque eu emprestei para uma colega na escola e nunca mais vi a minha unidade, infelizmente. Eu penso em comprar no futuro para as minhas filhas porque virou uma saga e eu adorava a escrita da Meg Cabot. A outra obra que também entrou na minha vida e me influenciou muito foi o Diário de Tati, que é um livro escrito por Heloísa Périssé. Se eu não me engano, derivou de um quadro que existiu no Fantástico e depois virou um livro, onde uma garotinha, a Tati, narra ali as suas descobertas e todos os perrengues, possíveis da vida de uma adolescente. Como eu li na minha adolescência, eu me identificava muito e me sentia totalmente representada naquela obra. Foi a partir daí que eu comecei a ter diários. Eu tive diário durante toda a minha adolescência. Todo ano minha mãe me comprava uma agenda especial que eu tratava como diário. E eu lembro que eu queria que fosse aqueles dias grandes, não dias curtinhos na agenda. Eu queria que fosse uma página por dia.
que eu decorava com os meus adesivos, caneta de gel com glitter e escrevia sobre os meus dias e as minhas aflições de adolescente ali. Eu tive os meus diários de adolescente até um pouco antes de eu casar, mas infelizmente quando eu fui empacotar as minhas coisas pra ir pra minha casa morar com o meu marido, eu joguei fora, né? Eu infelizmente vivia numa casa que o ambiente não era muito saudável e tinha vergonha da minha história, vergonha de mim. E é muito bizarro e muito triste como às vezes viver num ambiente que não te valoriza faz você desvalorizar a própria história. Então, se você tem diários antigos, me escute e não jogue fora as partes da sua história. Elas são importantes, elas fizeram ser quem você é. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria resgatado todos esses diários, porque eu adoraria lê-los hoje em dia. Na vida adulta, eu retornei à escrita de diários, como eu já contei pra vocês no meu livro sobre cadernos. Vou deixar o link no final desse vídeo. Enfim, para quem quiser ver esse vídeo sobre cadernos, onde eu falo como é a minha organização de cadernos. Comecei ali no exercício terapêutico, depois do meu puerpério da segunda filha, e não parei nunca mais. Cecília Maria está completando no final do ano 5 anos. Então esse é o tempo que eu consigo medir, que é o tempo que eu voltei à escrita de diários. E nesse período de tempo, eu percebi que ele não só me ajudou a me lembrar das coisas que eu não quero esquecer, como também me ajudou muito na tomada de decisão, que nem era uma coisa que eu pensava que poderia me ajudar, mas acabou que escrevendo sobre os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas situações, eu consigo analisar o que funciona pra mim ou não. Me ajudou, inclusive, há pouco tempo a sair de um emprego que não estava me fazendo muito bem. Me ajuda a ser uma amiga melhor, uma mãe melhor. Me ajudou muito nos meus relacionamentos, porque eu consegui processar os meus sentimentos ali no papel e ser mais certeira nos meus relacionamentos com as pessoas, ao invés de às vezes despejar um monte de sentimentos sem conseguir anteriormente ter processado dentro de mim. E também me ajudou a tirar projetos do papel que eu adiava eternamente, né? Que é a minha newsletter, que é o meu clube de escrita e que é o retorno do canal, assim, com o jeitinho que eu sempre quis, que é com o meu jeitinho e não com o jeitinho do SEO. Além de escrever o diário, a principal coisa que me ajudou a entender como eu poderia me relacionar com essa prática foi ler os diários dos outros. E existe um quê de curiosidade, né? Existe um quê de errado de ler o diário dos outros, mas eu descobri que é uma prática maravilhosa. Inclusive, eu acho que ler o diário das pessoas é muito mais legal do que ler a biografia, porque a gente consegue ter uma noção mais crua das multifacetas das pessoas quando a gente lê. E aí a gente consegue entender que todo mundo é super complexo mesmo, não é só a gente, não é só coisa da nossa cabeça. E é muito legal poder ter contato com pessoas que viveram, às vezes, os mesmos dilemas em outro tempo e aprender, por que não, com as experiências delas também. E, no caso dos escritores, ver os romances nascendo, os livros nascendo, as ideias nascendo, como eles se organizavam. Então, entrar um pouquinho dentro da cabeça dessas pessoas geniais pra gente aprender um pouquinho mais a como ser genial. E eu vou começar aqui trazendo pra vocês os meus convidados de honra do vídeo. Antes de começar, preciso dar um recado muito importante para vocês. Eu não terminei a leitura de nenhum desses diários ainda. Porque, como eu leio eles, eu trato eles de verdade como amigos. Então, de tempos em tempos, eu consulto um, consulto outro, leio um pouco de um, leio um pouco de outro. E assim eu vou me relacionando com eles. É como se eu recebesse cartas de amigos em alguns momentos, onde eles contam um pouquinho da vida deles pra mim. Eu ainda não terminei nenhum, e eu espero em breve terminar algum. Se vocês gostarem mais de um ou de outro, deixem nos comentários, porque quem sabe eu não posso trazer um vídeo comentando como é que foi a experiência da leitura do diário dessas pessoas aqui, com um pouquinho mais de profundidade pra vocês. Não vou fazer isso aqui nesse vídeo, porque senão ficaria grande demais e fugiria muito do assunto, mas eu selecionei o que eu encontrei em cada diário, o que eu já aprendi com cada diário, e alguns trechos de cada um, para que vocês tenham uma ideia do que vocês vão encontrar caso vocês queiram comprar algum desses também. Vou começar falando para vocês sobre o Diário de Anne Frank. Esse não é o livro, né, o Diário de Anne Frank. Esse é o meu caderno de citações e fichamento. Eu não tenho o livro da Anne Frank físico, porque eu li ele no Kindle. Então eu trouxe aqui para representar ele, o meu diário de citações, porque a citação que eu vou ler para vocês sobre esse diário tá aqui dentro. Nesse diário eu encontro a história, né, dos últimos 2 anos da Anne e da família
Frank morando no anexo secreto, que era o esconderijo deles na Segunda Guerra, né, em Amsterdã. E é muito interessante porque a gente encontra e acompanha o amadurecimento de uma menina que passa ali o começo da adolescência, que é um período super delicado da vida, num pequeno microcosmos e experiencia todos os sentimentos, né? Ela sente extrema raiva, ela se apaixona pela primeira vez. Então a gente consegue ver ali o desenvolvimento de uma garota que passa a amadurecer naquele pequeno espaço, enquanto vive ali o medo extremo da guerra e a esperança que nunca morre, né, de que o amanhã seja melhor. É um livro triste, mas eu considero extremamente necessário desde a idade infanto-juvenil para realmente trabalhar. A linguagem é linda, não precisam ter medo de encontrar nada inapropriado, eu acho apropriadíssimo para criança, sei lá, a partir de 10, 12 anos. Mas também traz uma riqueza de humanidade que eu acho que todo mundo deveria ter. E o que eu aprendi com esse livro, né? Eu aprendi que a gente pode ser aberto com o papel, que a gente pode ir escrever no nosso diário de coração aberto, sem medo de ser piegas demais, de ser sincero demais. Com a Anne, eu aprendi que o diário é um lugar seguro para que a gente deixe quem a gente é e a gente caminhe para ser quem a gente deseja ser. Também consigo ver a escrita como ferramenta de inteligência emocional, porque eu tenho certeza que a existência ali da Kitty, que o diário dela tem o nome de uma amiga, foi extremamente importante para que ela conseguisse ter um pouco mais de sanidade mental naquela situação que ela vivia. E acho que eu até falei um pouquinho no vídeo de cadernos, eu acho que Anne Frank me fez entender que o diário é o nosso amigo. Agora eu vou ler para vocês um trechinho que eu separei. Gosto de escrever e quero aliviar o meu coração dos pesos. O papel é mais paciente do que os homens. Muitas vezes penso nisso quando nos meus dias melancólicos coloco a cabeça entre as mãos e não sei o que fazer comigo. Se você ainda não leu o Diário de Anne Frank, espero que você separe um tempo da sua vida para dedicar a essa leitura, porque vale muito a pena. Bom, o segundo diário que eu separei para vocês é o Diário de Virginia Woolf. Essa edição que eu tenho acompanha 50 anos da vida dela. Logo no começo é bem legal porque existe uma breve cronologia, então a gente já entra nas páginas do diário dela um pouco situados do que está acontecendo na vida dela e do que já aconteceu durante esse período registrado. Eu gosto muito que a gente consegue entender os processos criativos dela, como é que ela vivia, qual que era a rotina dela como escritora, coisas que a gente não encontraria com facilidade registrado, a gente consegue resgatar com muita facilidade por causa da escrita dos diários. Confesso para vocês que ler Virginia Woolf e as suas obras ficou muito mais fácil para mim depois de ler o diário. Se você tem dificuldade de ler Virginia Woolf, eu aconselho muito que você leia um pouquinho do diário dela. A escrita é muito mais fácil no diário. E você vai se identificando, se familiarizando com o tom de voz, né, dessa escritora e talvez facilite o seu processo. Eu gosto muito da franqueza que Virginia escreve. Ela não é muito melodramática, ela é super honesta e eu gosto muito disso. Ela tem um ótimo senso de humor. Tem uma parte que diz assim: li, escrevi, praguejei e caminhei como de costume. Eu ri demais quando eu encontrei esse trecho. Também encontro nesse livro da Virginia o processo de escrita dela, de Mrs. Dalloway, os exercícios de escrita, como ela organizava os seus ensaios. É muito legal porque ela fala: hoje eu escrevi o ensaio tal. Esses dias eu encontrei uma passagem onde ela diz: hoje eu escrevi o ensaio Valor do Riso, e foi muito legal encontrar isso, porque na última turma do meu clube de escrita a gente leu o ensaio Valor do Riso, e aqui eu tive ideia de que ela escreveu exatamente esse ensaio no dia 27 de fevereiro de 1905, e o que ela estava passando, né, na época, e para quem foi, encomenda de quem foi. Eu gosto muito que ela coloca como organizar o meu livro de ensaios. Eu gosto que ela coloca treino de escrita de diálogos. Enfim, é muito, muito rico
esse material aqui da Virgínia, para quem se interessa. E esse livro teve um papel muito importante na minha caminhada de escrita de diário, porque foi lendo ele que eu entendi que ser constante na escrita do diário não é ser perfeito. Ela passa, às vezes, quase um mês sem pegar no diário, semanas, e eu entendi que ser constante é se manter ali na missão ao longo do tempo, mesmo que às vezes existam intervalos de tempo. Também entendi que existem dias em que a gente vai escrever muito e existem outros que a gente vai escrever uma linha e que tá tudo bem, porque a escrita dela também é variada assim. Eu não tinha muito parâmetro quando eu comecei a ler o Diário da Virgínia e me trouxe muito alívio saber que eu podia ser inconstante, né? No sentido de escrever muito num dia, pouco no outro, nesse nível de inconstância. E que seria legal registrar os meus exercícios de escrita. Acho que até por isso eu passei os meus exercícios direto pro meu diário e não separei mais os cadernos. Aprendi também que o diário sempre espera o nosso tempo e que mesmo que todos os nossos dias pareçam iguais, eles nunca são iguais, porque na verdade, cada dia que a gente vive é um dia único e irrepetível. Mas eu preciso me lembrar de escrever sobre minhas roupas, da próxima vez que sentir o impulso de escrever. Meu amor pelas roupas me interessa profundamente, mas não é amor. É o que é. Preciso descobrir. Eu gosto muito desse trecho do Diário da Virgínia porque, pra mim, ela encontrou uma obsessão, né? Falar sobre roupas. Ela encontrou um motivo que faria ela escrever num impulso. E eu já falei aqui com vocês sobre lista de obsessões e como não ficar sem ideias originais. E quem não viu ainda, eu vou deixar também no final desse vídeo que eu acho que é a Virginia que nesse trecho encontrou uma obsessão, né? O Diário de Sylvia Plath. Foi o diário que eu comprei mais recentemente e acredito que o que eu menos li por enquanto. Mas eu achei extremamente curioso, porque como vocês podem ver, eu dou folheadas que às vezes vai no começo, às vezes no final. Eu vou pegando a vida de forma não linear para conhecer um pouco mais sobre o autor. E é muito interessante porque nele a gente encontra 12 anos da vida adulta dela. E aqui tem cartas que ela escreveu para os amigos, tem desenhos, ilustrações dela, fotos de manuscrito, notas, citações, episódios da vida dela com diários transcritos das cenas que realmente aconteceram, contos e crônicas. O que eu aprendi, né, no pouco que eu li sobre o diário da Sylvia? Eu aprendi que eu não sou a pessoa mais ansiosa do mundo. Sempre tem alguém pra gente ser ansioso junto. Aprendi que as citações que a gente escolhe guardar diz muito sobre o que a gente quer dizer pro mundo, mesmo que não seja a gente que tenha escrito elas. Percebo que ela sentia um peso na existência muito grande, né? Não sei se vocês sabem, mas ela era depressiva e por muito tempo tratou a depressão. E ela sentia um peso existencial muito grande e uma extrema necessidade de extrapolar isso, criando e se eternizar por meio das suas palavras. Também acho que ela pensava por metáforas de uma forma singular. Acho que ela nasceu com olhar de poeta, ela nasceu com alma de poeta, porque ela enxergava a vida de uma ótica diferente, de fato, muito sensível. Me inspira muito. Eu separei um trecho desse livro para ler para vocês. Amo as pessoas, todas elas. Amo-as, creio, como um colecionador de selos ama sua coleção. Cada história, cada incidente, cada fragmento de conversa é matéria-prima para mim. Meu amor não é impessoal, nem tampouco inteiramente subjetivo. Gostaria de ser qualquer um, aleijado, moribundo, puta e depois retornar para escrever sobre meus pensamentos, minhas emoções enquanto fui aquela pessoa. Não sou onisciente, tenho de viver a minha vida, ela é a única que terei. E você não pode considerar a própria vida como curiosidade objetiva o tempo todo. Eu tenho certeza que vou aprender muito mais quando eu continuar a leitura do livro dela. Se vocês quiserem que eu compartilhe com vocês sobre essa leitura ao longo do tempo, podem deixar nos comentários o comentário de vocês. Peçam o que quiserem, que farei se eu conseguir. Então, é isso. Esse daqui é o Diário de Fitzgerald, que não foi exatamente ele que organizou. Ele foi editado por Edmund Wilson, um amigo de Fitzgerald, que reuniu esse material aqui.
Inclusive, tem diversas cartas do Fitzgerald para ele e dele para o Fitzgerald. Acredito que ele era um amigo muito próximo, exatamente por isso. A estrutura desse diário é um pouco diferente, não tem uma narrativa ali dos dias, como os outros diários. Ele tem uma coletânea de textos dos últimos dias da vida do Fitzgerald, bem autobiográficos, cartas que ele escreveu e recebeu de amigos, um caderno de notas, que é onde ele colocava frases ou trechos que surgiam na cabeça dele e ele tinha interesse depois de usar em alguma das suas obras, e até a opinião dele sobre outras obras literárias de outros escritores. Eu consegui ver muito mais quem era o Fitzgerald na forma que ele se relacionava com as pessoas, né, seus amigos, sua filha, do que de fato na sua obra. Essa foi uma grande descoberta e inclusive me interessou muito, né? Não sei se você me acompanha, se você me acompanha no clube ou no Instagram, você sabe que eu tô numa fase meio obcecada em estudar cartas. E se você quiser um vídeo sobre cartas, o gênero carta, indicação de livros de cartas, deixa aqui nos comentários cartas, que eu faço esse vídeo também em outro momento, assim como eu tô fazendo esse. Vou ler agora para vocês o trecho que eu separei para ler do Diário de Fitzgerald, que é um trecho aqui que ele colocou no caderno de notas para usar posteriormente. Não sei se ele incluiu em alguma obra, mas eu achei engraçado. Você pode fazer a sua escolha entre Deus e sexo. Se escolher os dois, você é um hipócrita presunçoso. Se nenhum deles, você não ganha nada. Se você chegou até aqui, agora é hora de entender como você pode começar ou continuar, né, o seu diário. Chegamos à parte de dicas práticas. Eu vou ensinar algumas técnicas, mas tenha em mente que nenhuma delas é definitiva e você pode inclusive se apropriar de uma ou mais e combiná-las e fazer elas funcionarem à sua maneira. Então aqui você é livre para pegar o que é útil para você e testar para ver o que vai dar certo. Vamos lá? A primeira técnica se chama clustering. Não é uma técnica específica de diário, funciona para textos, às vezes quando a gente quer ter ideia de ensaio, de ficção. Eu uso até para criação de campanhas e eu vou mostrar para vocês exatamente como começar a escrever um diário para você que é mais visual e gosta mais de ver as coisas com clareza antes de passar para o papel. No centro da página você vai colocar ali o dia e puxar linha para as outras áreas que você quer documentar, sei lá, autocuidado, afazeres, amizade, sonhos, trabalho, relacionamento. E você vai colocar dentro dessas outras áreas coisas relevantes desse seu dia. O objetivo aqui é que você consiga ter um mapa visual para depois reler, meditar e transformar em parágrafo com narrativa, né? Onde você junta todos esses tópicos de forma ordenada, montando orações que façam sentido. Muita gente não faz isso todo dia, mas eu encontro muitas pessoas que fazem isso pelo menos uma vez por mês para ter uma visão do todo das suas áreas da vida. A segunda técnica é o diário de inteligência emocional, onde você diariamente escreve sentimentos ruins que você teve em certos momentos durante o dia, sentimentos positivos que você teve em certos momentos durante o dia, mas o mais importante é você investigar o motivo de cada uma dessas coisas. Colocar 3 coisas que te deram sentimentos ruins: insegurança, inveja, medo, e tentar entender os padrões, né, os motivos do que te deu o gatilho dessas emoções. E também as coisas positivas. A terceira técnica é a memória escolhida do dia. Muita gente coloca a memória favorita. Então, se teve algo que te marcou naquele dia específico, você vai e escreve essa memória com detalhes. Você narra o que aconteceu para você não esquecer e você ter à mão sempre que você quiser recordar a memória daquele dia, daquele momento especial para você. A quarta técnica é a técnica que eu mais uso, que é a técnica de escrita livre, que consiste num modo meio Virgínia de escrita, né? Uma escrita do fluxo de consciência, que funciona colocando um timer e selecionando um tempo disponível para escrever todos os pensamentos e sentimentos que vieram à sua cabeça. Funciona muito mais para mim, porque nessa escrita é onde eu me descarrego e consigo entender, depois que eu vou relendo, né, o que precisa ser mudado, o que tá legal na minha vida, o que não tá legal. Sempre vejo com muita atenção e muito carinho para entender o que eu quero, para qual direção que eu quero que minha vida vá. Eu percebo que eu consigo entrar em contato
com tudo que eu gostaria de esconder, mas que eu não escondo porque na escrita não interrompida eu não tenho tempo para esconder as coisas e acabam aparecendo. E isso é muito bom porque a gente não evolui sempre jogando as coisas para debaixo do tapete. Se você não tem prática de escrever diário, eu aconselho que você vá aos poucos. Escolha uma dessa e vá aos poucos. Conforme você for ali ganhando mais familiaridade com a escrita, com o diário, você pode combinar técnicas, você pode ir experimentando. Então, o que eu quero que você faça quando você sair desse vídeo é que você se sinta encorajado e provocado a começar, porque aqui você já tem 4 formas de colocar isso em ação. Então é um pouco a prova de desculpas. Nenhum desses 4 autores, nem eu, escrevemos apenas para lembrar do que aconteceu da nossa vida daquele dia, mas para entender o que eles estavam vivendo. Durante o nosso cotidiano, enquanto a gente está vivendo o dia sem um momento de reflexão, a gente vai vivendo no automático. E quando a gente escreve, a gente consegue meio que ter um pouco mais de controle da nossa vida. A gente não vai só existindo. A gente vai se apropriando e sendo realmente protagonistas das nossas histórias. Por mais clichê que isso pareça, isso é verdadeiro. Virginia Woolf escrevia para pensar melhor. Anne Frank escrevia para sobreviver. Sylvia Plath escrevia para conseguir conviver com a intensidade da própria existência. Fitzgerald escrevia para observar as pessoas, se organizar e continuar criando. Eu também comecei a escrever achando que eu só ia registrar o meu dia, é isso. E achava até que nem tinha muito o que escrever, porque afinal de contas todo dia é igual. A primeira mudança que eu notei foi que eu passei a prestar muito mais atenção ao meu dia. Não só em meus movimentos internos, mas também aos pequenos presentes escondidos nos dias ordinários. Uma coisa que fez minha filha rir diferente e eu gostei. Numa piada que meu marido tímido soltou e que foi super legal naquele dia, o quanto ele se sente confortável para ser quem ele é. E na minha avó que veio me visitar e no medo que eu sinto de que eu nunca sei quando é a última vez que ela vem, porque ela já tá idosa. Então, tudo que é precioso guardar, eu guardo. E eu sempre posso voltar a essas coisas. Eu acho que a riqueza do diário é guardar exatamente essas coisas que a gente presta mais atenção. E também, não só registrar o que a gente viveu, mas registrar e guardar quem a gente está se tornando enquanto a gente escreve, impedindo que a gente passe despercebido pela nossa própria vida. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, preparei com muito amor e carinho para vocês. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários a palavra atenção, e eu vou saber que você chegou até o final do vídeo e ficou aqui comigo fazendo companhia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que sempre quis prestar mais atenção na vida, sentir mais prazer na vida e merece ter acesso a esse conteúdo tão rico sobre manter um diário, porque enquanto a vida ainda dá tempo de você ter um. Se você não viu algum dos vídeos citados durante este vídeo, que é o de fazer uma lista de obsessões, ou se você quer ver o vídeo de cadernos para entender quais são minhas preferências, como eu me organizo, caderno de citação, caderno de diário, caderno de exercício de escrita, caderno de desenho, também vou deixar por aqui. E vou deixar uma sugestão aqui que o YouTube vai entender que é a sua favorita, que você vai adorar. Fica personalizado, vejo você no próximo vídeo, que pode ser exatamente um desses que eu falei. Nesse canal aqui tem vídeo toda semana, até lá. Eu gostaria muito de agradecer ao Ailton, que fez essa luminária maravilhosa aqui e mandou pra mim. Ele é um grande amigo, um fiel inscrito do canal, e quero muito agradecer pelo carinho. E eu tô muito feliz que o meu cenário tá ainda mais bonito pela generosidade de vocês.